Você já ouviu falar na equação fundamental da ondulatória? V igual a lambda F é uma das equações mais cobradas na história da prova de física do Enem. Se liga nessa aula aqui de hoje, que eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito a dominar melhor esse assunto tão cobrado na prova do Enem. Meu nome é Samuel Calazans e serei seu professor de física aqui nessa aula de hoje. Bom, então vamos ao que interessa. V igual a lambda F é uma das equações mais importantes para a prova de física do Enem. E antes de mais nada, vamos entender melhor o que significa cada uma dessas grandezas. Bom, V é a velocidade de propagação dessa onda, certo? E é dada em metros por segundo no Sistema Internacional. Lambda é o comprimento de onda. Vou fazer o desenho aqui para mostrar melhor para vocês como visualizar, como identificar o comprimento de onda em um exercício. E F é a frequência dessa onda, ok? Dada em Hertz no Sistema Internacional, a frequência, e o comprimento de onda dado em metros. Vamos fazer o desenho aqui de uma onda para a gente poder visualizar melhor o que cada uma dessas grandezas quer dizer, tranquilo? Bom, pessoal, isso aqui é apenas um esboço de uma onda transversal, certo? Que vai se propagando dessa forma. Antes de mais nada, você tem que saber identificar alguns pontos dessa onda. Primeiro, esses pontos aqui, ó, mais altos, que nós vamos chamar de cristas, ok? Então, ó, vou escrever aqui nesse último, crista, tá bom? Então, aqui nós temos 3 cristas desenhadas. Lá embaixo, o ponto mais embaixo, nós temos os vales, tranquilo? Então, cristas, temos 3 cristas nesse desenho, e 2 vales também, ok? Então, cristas e vales são pontos extremamente importantes que você precisa saber identificar. Então, anota isso aí. Essa distância aqui, desse ponto de referência no eixo X, até uma crista ou até um vale, nós chamamos de amplitude, ok? Então, se você pegar esse ponto central aqui de referência, for até uma crista, aqui, aqui, ou até um vale, pode ser aqui ou aqui, você vai ter o que nós chamamos de amplitude da onda, tranquilo? Beleza. Porém, na equação geral da onda, também conhecida por equação fundamental da ondulatória, nós não temos nada de amplitude, tá? Então, por exemplo, se a onda fosse mais alta, assim, não ia mudar, de fato, na velocidade de propagação da onda, tá bom? Então, o A, que é a amplitude, que é essa distância, nesse exemplo aqui, ó, na vertical, não está contido na equação da ondulatória. Então, muita atenção nisso. Quem está aqui na equação fundamental da ondulatória é o comprimento de onda, também conhecido por lambda. Anota isso aí também, que é muito importante. Então, agora, pessoal, vamos identificar esse lambda, que é o comprimento de onda, na estrutura dela. Então, dá uma olhada aqui nesse desenho. O comprimento de onda, ele pode ser visto como a distância, por exemplo, entre duas cristas ou a distância, por exemplo, entre dois vales. Como assim? Bom, entenda uma coisa. Esse lambda, ele é a distância de uma oscilação completa. Como assim? Pensa comigo um negócio. Vamos supor que a onda sai daqui, tá? E você vem acompanhando daqui até aqui. Concorda comigo que ela completou uma oscilação completa? Daqui até aqui. Por exemplo, daqui até aqui, mais uma oscilação completa. E daqui até aqui, meia oscilação. Certinho? Então, veja bem. Nós podemos olhar esse lambda como sendo a distância entre duas cristas, daqui até aqui, ou a distância entre dois vales, daqui até aqui. Ou então, também, que é muito importante, a distância entre dois pontos consecutivos. Como assim? Olha só, concorda que nesse pontinho aqui, a gente pode fazer uma análise que a onda está começando aqui a subir? Ela vem, volta, vai lá embaixo e
aqui ela começa uma nova oscilação. Vocês concordam comigo, pessoal? Que ela começa uma nova oscilação? Então, olha que interessante. Se você pegar a distância daqui até aqui, na horizontal aqui, ó, essa distância, você também terá um comprimento de onda. Então, isso é fundamental, pessoal. É fundamental você entender que você pode olhar o lambda, identificar o lambda, que é o comprimento de onda, de algumas formas. Você pode olhar aqui, distância entre duas cristas, você pode olhar aqui, distância entre dois vales, ou você pode olhar aqui também, ó, como a distância entre dois pontos em comum. Beleza? Então, fica muito atento aí, que saber identificar isso vai ser fundamental para resolver os exercícios de equação fundamental da ondulatória. Agora, pessoal, antes da gente fazer um exercício bem bacana aqui, nós vamos pegar essa equação fundamental da ondulatória, e vamos entender melhor o que é essa frequência que estará diretamente relacionada ao período. Então, vamos entender a definição de frequência e de período para a gente conseguir colocar na equação geral da ondulatória da maneira correta para poder acertar os exercícios. Então, dá uma olhada aqui. Frequência é o número de oscilações por unidade de tempo. Como assim? Se a onda fizer, por exemplo, 60 oscilações, oscilações seria um ciclo aqui, ó, completinho. Então, se ela fizer 60, por exemplo, aqui, ó, 1, 2 e assim por diante. Então, se a onda completar 60 oscilações, por exemplo, em 10 segundos, 60 oscilações em 10 segundos, nós vamos ter 6 oscilações por segundo. Isso é a definição de frequência e na unidade correta do sistema internacional. Como assim? Eu não preciso, não é obrigatório esse tempo aqui estar no sistema internacional, que é segundos, para termos uma frequência. Por exemplo, eu posso te dar a frequência de 180 ciclos, rotações por minuto. Qual o problema? Isso aqui, RPM, é unidade também de frequência, entende? Só que está por minuto. Se eu quiser passar para segundo, que é o sistema internacional, basta eu dividir aqui por 60. Eu terei 3 Hz de frequência. Tranquilo, pessoal? Então, olha só, muita atenção nisso aqui que eu estou falando. Frequência é o número de oscilações por unidade de tempo. Se eu quiser trabalhar no sistema internacional, esse tempo precisa estar em segundos. Uma vez que eu colocar o tempo em segundos, a frequência automaticamente estará em Hertz, que é a frequência do sistema internacional. Beleza, pessoal? Então, muita atenção nessa definição de frequência. Você sabe muito bem que frequência é o inverso do período, certo? Então, ó, F é 1 sobre o T e também o T, que é o período, o T maiúsculo, é 1 sobre o F. Então, isso aqui, ó, você sabe muito bem. Antes, inclusive, de estudar a ondulatória, né? Lá no movimento circular uniforme, a gente também trabalha com essas equações. Então, frequência e período tem tudo a ver. Se você tem a frequência, você tem o período. Se você tem o período, você tem a frequência. Então, já que nós definimos aqui a frequência, vamos definir também o que é período. Período é um tempo, certo? Período. O nome já induz a gente a pensar assim. Mas ele é um tempo especial. Ele é o tempo de uma oscilação completa. A gente também fala que é o tempo de um ciclo, certo? Ok. Se a gente trabalhar no sistema internacional, qualquer tempo tem que ser dado em segundos, galera. Então, no sistema internacional, o período é dado em segundos e a frequência é dada em hertz. Se você jogar segundos na fórmula 1 sobre período, você vai achar automaticamente a sua frequência em hertz, beleza? Então, definimos frequência e definimos período. Então, vamos lá. Dá uma olhadinha nesse exercício. Qual a velocidade de propagação da onda, sendo que ela completa
40 oscilações em 10 segundos. Pessoal, essa aqui é uma informação muito importante. Pensa comigo. Se ela completa 40 oscilações em 10 segundos, quantas oscilações que ela vai completar em 1 segundo? Basta eu dividir, certo? Então, 40 oscilações em 10 segundos. Portanto, ela vai completar 4 oscilações por segundo. O que é isso? Oscilação por segundo. É o nosso famoso Hertz. Então, pessoal, 4 Hz é a frequência dessa onda, beleza? Então, se ela completa 40 oscilações em 10 segundos, ela completa 4 em 1 segundo. Então, 4 Hz é a frequência dessa onda. Vamos deixar anotado aqui. Tranquilo, então. A frequência nós já descobrimos. Agora, dá uma olhadinha aqui. 50 centímetros é a distância daqui, que é o início do eixo, que é 0, até aqui, que é 50, beleza? Então, 50 centímetros, pessoal, ó, só para não ter dúvida, é a distância daqui até aqui, tá bom? É essa linha aqui que eu acabei de fazer. Bom, você sabe que o lambda, que é o comprimento de onda, é a distância entre duas cristas, é a distância entre dois vales, ou até mesmo a distância aqui, ó, de uma oscilação completa. Eu mostrei para vocês já na aula de hoje que essa distânciazinha aqui, ó, se a gente pegar assim, ó, também é um lambda, que é um comprimento de onda, certo? Então, dá uma olhadinha aqui comigo. Se daqui até aqui são 50 centímetros, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espaços desses, certo? Em uma aula futura de onda estacionária, eu vou falar muito sobre isso. É bem interessante. Mas vamos lá. Então, eu tenho 50 daqui até aqui. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 intervalos desse, você concorda comigo que um desse aqui vale 10 centímetros? Tranquilo. Então, dá uma olhada aqui. Se daqui até aqui são 10 centímetros, você concorda comigo que o lambda vai ser daqui até aqui? Ele vai ter, então, 20 centímetros, 10 mais 10, certo? Então, meus amigos, o comprimento de onda, ele é de 20 centímetros. Vamos trabalhar no sistema internacional, né, pessoal? Então, nós não podemos usar centímetro, vamos usar metro, basta dividir por 100, vai dar 0,2 metros, tranquilo? Então, meu lambda é de 0,2 metros. Repetindo, para não ter dúvida, eu descobri o lambda olhando simplesmente a distância daqui, desse ponto aqui, até aqui, esse ponto aqui, ok? Como tudo isso aqui é 50, eu vi que esse espaço mais esse espaço dá 20 centímetros, que é 0,2 metros. Beleza, pessoal? Bom, agora que eu já tenho o lambda e o f, basta jogar na equação geral da onda, que é o que a gente vai fazer agora. Então é isso, pessoal. Velocidade de propagação da onda é comprimento de onda vezes frequência. Então, uma vez que eu tenho os dois, basta jogar 0,2 comprimento de onda vezes frequência, 4 Hz, 0,8 metros por segundo é a velocidade de propagação dessa onda. Lembrando que eu joguei o comprimento de onda em metros no sistema internacional, a frequência em hertz no sistema internacional, e por isso eu descobri a minha velocidade também no sistema internacional, que é em metros por segundo. Tranquilo, galera? Então, olha só, muita atenção em todos esses elementos aqui. Lembra que essa distância aqui é amplitude, que não tem nada a ver aqui com a equação fundamental da ondulatória, e a análise quantitativa é essa.
Para finalizar, eu vou falar uma análise aqui muito teórica e importante em relação à velocidade e à frequência. Pessoal, não se esqueça disso nunca. A velocidade de propagação de uma onda, ela depende apenas do meio que essa onda está se propagando. Portanto, se essa onda ficar, por exemplo, no ar, qualquer onda ficar no ar em todo momento, ela não vai mudar de velocidade. Agora, se ela sair do ar e entrar na água ou em outro meio, ela vai mudar de velocidade, ok? Velocidade, então, só depende do meio. Não depende do comprimento de onda, não depende da frequência. Só está relacionado matematicamente por meio de uma equação. Porém, velocidade só depende do meio. E muita atenção! Se uma onda mudar de meio, ela muda de velocidade, mas a frequência não vai mudar se ela mudar de meio. Por quê? Porque a frequência só depende da fonte, que é quem cria a onda. Beleza, pessoal? Então, toda vez que uma onda mudar de meio, ela muda de velocidade, porém não muda a sua frequência. Tranquilo? Muito cuidado com isso. Guarda isso com muito carinho, porque é muito cobrado em provas de vestibular. Pessoal, então é isso. Essa foi uma aula de uns temas mais importantes para a prova do Enem, cobrado tanto de maneira conceitual como quantitativa. A equação fundamental da ondulatória é essencial para qualquer vestibular do Brasil, beleza? Não se esqueça de seguir as minhas redes sociais. Faça um comentário aqui nesse vídeo de um outro tema que você gostaria que eu explicasse, que eu resolvesse, que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês em diversos vestibulares, tá bom? Então é isso. Grande abraço para todos vocês e bons estudos!